Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao ciclo da riqueza. E hoje nós vamos falar sobre a inflação que veio muito alta nos Estados Unidos. Bom, só para levar um título de comparação, a inflação no Brasil estava em 0,63. A inflação nos Estados Unidos veio no último período em 0,7 dos Estados Unidos, né, para 11. Isso é extremamente perto do que a gente tem no Brasil, que é uma inflação de 12%. E o que isso tem a ver com a gente? Né? A gente precisa levar em consideração de que os Estados Unidos eles são uma moeda global. E quando você tem uma inflação muito alta, isso força os Estados Unidos ou qualquer país a elevar a taxa de juros. Veja a Argentina, por exemplo, a inflação está batendo assim 60% e a taxa de juros está em 50%. Né? Então é uma preocupação que o governo tem em manter ali os preços dentro de um patamar. E para isso a principal ferramenta é o aumento dos juros. O problema do aumento dos juros é que ele traz mais dinheiro para o governo também. E dificulta empreendimentos, dificulta empréstimos, dificulta o dinheiro girar na economia e traz mais dinheiro para o governo de novo, né? O que isso causa numa moeda como o dólar? Você imagina que o dólar ele é uma moeda global, vários países transacionam produtos internacionais com o dólar e o governo dos Estados Unidos, Fed, Federal Reserve, aumenta a taxa de juros. Isso significa que grande parte do dinheiro do mundo passa a voltar para os Estados Unidos. Isso cria um aumento, um fortalecimento no câmbio americano e pressiona mais ainda as nossas contas internas. O Brasil, apesar de estar perseguindo a inflação de forma muito bem executada pelo Banco Central, ele ainda vai se sentir mais pressionado quando o Federal Reserve aumentar as taxas dele, que aí ele vai dar um reforço, ele vai pressionar a inflação e, obviamente, a taxa Selic do Brasil vai precisar ser aumentada também. Então, a Selic americana, vamos dizer assim, né, ela acaba sendo como um tipo de taxa global e pressiona todas as taxas dos países menores. Por exemplo, quando a Selic no Brasil sobe, a tendência é que a Bolsa de Valores desvalorize, porque mais pessoas colocam dinheiro nos aportes do governo e diminuem o dinheiro em renda variável. É muito melhor você lucrar alguma coisinha de forma fixa, sem problemas, sem estresse, do que você deixar o dinheiro na renda variável à sorte de qualquer variável. Né? E quando isso acontece em mercados grandes, eu cito aqui principalmente o dos Estados Unidos e o da União Europeia, que são grandes mercados com as moedas mais fortes do mundo e que, claro, cada decisão desses dois blocos acabam influenciando muito a economia de outros países. E nessa situação, a gente sempre tem um outro fator externo, tal qual movimenta a inflação, também movimenta o mercado de renda variável. Isso quer dizer que com o aumento de juros também acontece uma desvalorização das nossas ações no Brasil. A tendência em geral é que o mercado de renda variável ele continue caindo. Isso em bolsas, em fundos imobiliários e em criptomoedas. A gente tem visto ultimamente um movimento muito semelhante das criptomoedas em relação a todo o mercado de renda variável. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa extremamente boa, porque a gente sabe que toda vez que há uma crise, que há um fundo de ciclo no mercado, a gente consegue as melhores e únicas oportunidades de lucrar ou de realmente mudar o patamar de vida. E isso precisa ser bem direcionado, né, dentro de uma estratégia bem definida e para não dar errado, né, para não ter sustos. Mas aqui levando em consideração que a inflação está batendo 9% nos Estados Unidos, a gente pode fazer um resumo e dizer que as rendas variáveis vão continuar caindo. E na próxima reunião do Fed, ali entre dia 25 e 27 desse mês, provavelmente a gente vai ter um aumento na taxa de juros. A gente só não sabe se vai vir alguma surpresa com um aumento acima do esperado. Mas em geral, a gente já tem isso aí mais ou menos precificado no mercado. Então, por hoje é só. E se você gostou, curte, compartilha e deixa aqui um comentário do que você acha. Até aonde vai a nossa taxa Selic? Será que ela vai ficar em 12,75 ou será que ela vai para 14? 14 é um número que eu penso há muito tempo, para ser sincero. Até porque a gente tem eleição esse ano. Mas, com esses aumentos da inflação nos Estados Unidos, eu já começo a acreditar que a nossa Selic vai chegar a um teto de 16%. E aí, o que você acha? Até onde vai a Selic? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima.